Bom, turma do quarto ano, hoje vamos ter aula de história. Peço que abram um livro na página 136 e me acompanhem na leitura. Quilombo dos Palmares. Bom, normalmente o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e também de Salvador. Os escravos eles eram levados às lavouras da cana-de-açúcar e do café e depois eram levados para as minas. Nas fazendas de gado, eles realizavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas na casa grande dos seus senhores e também eram grandes ferreiros. Nas cidades, eram explorados como vendedores, eles carregavam frutas e comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, eles traziam cangas no pescoço. Quando chegavam aqui no Brasil, tinham até de seguir a religião dos seus donos. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, né? Elas cozinhavam, cuidavam da casa, lavavam as roupas dos seus donos. Para muitos senhorzinhos e sinhazinhas, no caso, que eram os donos, né? Os chefes, as escravas se tornavam mãe preta ou ama de leite, pois amamentavam os filhos dos seus donos. Muitas vezes os escravos eram atacados pelo banzo. Banzo era uma doença causada pela saudade da sua terra natal, e eles chegavam a definhar e até morrer. Devido aos maus tratos, eles fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato, que era uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por desobediência ou fuga. Quando conseguiam fugir, eles criavam os quilombos, entre os quais o mais importante foi o Quilombo de Palmares. Ele foi localizado, né, nas serras de Alagoas e Pernambuco. E foi assim chamado porque no local onde estavam tinha muitas palmeiras. Aqui tem uma curiosidade, né? O Quilombo de Palmares reuniu cerca de 200 mil pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder, que foi Zumbi, pela sua bravura, ele virou uma lenda. Ele foi vítima de traição, né, e foi morto numa emboscada e teve sua cabeça cortada e exposta em praça pública no Recife. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 e então foi tomado como marco para o Dia Nacional da Consciência Negra, quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro. Os negros puxando rede ao fundo, né, a Torre da Vigilância, detalhe de um mapa da capitania de Pernambuco. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver uns negros puxando redes, né, ao fundo de uma torre de vigilância. E essa imagem aqui é uma imagem, né, contemporânea do Quilombo de Palmares. E essa gravura é de Barleus e foi feita em 1647. Aqui a gente vai entender mais um pouco sobre quem foi, né, esse líder Zumbi dos Palmares. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares. A gente já sabe que ficou localizado em Alagoas. Era chefiado por Zumbi. E houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante de tanta resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o Quilombo, né, porque temia a força que o Quilombo possuía. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa a um poste e exposta numa praça do Recife para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3 mil homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes dos quilombos dos Palmares. Aqui a gente pode ver, né, uma gravura de Zumbi dos Palmares. Essa tela foi feita por Antônio Parreiras. Bom, aqui também tem uma nova curiosidade que é sobre a presença, né, da mulher negra nos quilombos. Algumas mulheres se destacaram nos quilombos. E a gente pode perceber, né, a presença da Aqualtune, que foi líder do Quilombo dos Palmares. Ela foi princesa na África, filha do rei Congo, e ela foi vendida como escrava para o Brasil. Então, no caso, na África, ela era uma princesa, né, filha de um rei, mas foi vendida como escrava aqui para o Brasil.
Ela chefiou uma das povoações que levava o seu nome, Mocambo de Aquatune. Também tivemos Teresa do Quariterê, que era rainha do Quilombo Quariterê durante 20 anos. E no século XVII, ela liderou um grupo de negros e indígenas. Impôs tal organização a Quariterê que o Quilombo sobreviveu até 1770. Quariterê se caracterizou pelo seu trabalho com forja, pois transformava em instrumentos de trabalho os ferros utilizados contra os negros. Também temos a presença, né, de Dandara, que foi uma das lideranças femininas negras que lutou junto com Zumbi dos Palmares contra o sistema escravocrático. Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra a Ganga Zumba, por este assinar o Tratado de Paz com o governo português. Então, temos, né, presenças femininas importantes na luta contra o sistema escravocrata que existia, né, na época do Brasil colônia. É isso, turma. Espero que tenham entendido o assunto. Aguardo vocês na nossa aula conferência. Beijo.